Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gustavo Bank, administrador de empresas, consultor de sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal para facilitar o seu dia a dia, para que você possa organizar a sua empresa e buscar resultados significativos para a sua empresa, para que você possa melhorar aquilo que já está bom ou organizar aquilo que está mais ou menos. E hoje, falar em organizar, em falar em melhorar, hoje eu quero bater um papo um pouquinho com vocês sobre sistematização para facilitar o seu dia a dia. O que é isso? Sistematização. Você já parou para pensar o que é? Parece uma palavrinha muito simples, mas ainda tem uns detalhezinhos aí que a gente pode conversar para que você possa entender e aprofundar um pouco mais isso. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para que você possa aplicar no seu dia a dia. Sistematização. Quando a gente fala em sistematização, o que vem na sua cabeça? O que vem? Qual que é a primeira palavra que você imagina que seja, ou a primeira ação que você imagina que seja uma sistematização? Sistematizar é você colocar as atividades em ordem. Você vai ter um começo, um meio e um fim. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho de processos, de mapeamento de processos, falei das suas facilidades, e esses processos vão precisar de procedimentos, de instruções de trabalho, de indicadores, de recursos. Quando a gente começa a enxergar isso, nós estamos olhando para uma sistematização. Ou seja, vou colocar a minha empresa dentro de um procedimento, dentro de uma instrução, dentro de um caminho onde todos vão entender, todas as pessoas dentro da organização vão entender, vão saber como que deve ser executadas as atividades e, se for necessário, a substituição de uma peça dentro da sua organização, você vai fazer essa substituição por qualquer motivo que seja, e essa substituição não vai te trazer um caos. Porque o que acontece hoje, né? A gente olha para a empresa, principalmente as médias e as pequenas empresas, quando você tem uma. E normalmente as funcionários não são em grande número, né? A gente está falando em 50, 100, 200 funcionários, aí são consideradas já médias para grandes empresas, mas quando a gente tem um número menor, cada um dentro da organização é uma peça fundamental. Então é importante a gente entender isso e é bom que essa pessoa seja fundamental, mas ela não pode ser indispensável, ela não pode ser insubstituível, porque quando ela se torna insubstituível, você não consegue mexer nas peças, mexer nas pessoas que estão dentro da organização, mesmo para melhorar os resultados da empresa. Porque aquela pessoa é muito específica, ela é muito indispensável naquilo que ela está fazendo. E aí, se você for deslocar ela para qualquer outro lugar, você vai perder uma peça importantíssima dentro da sua empresa. E aí a gente vem, para ajudar nessa situação, a gente vem com a sistematização, com o procedimento, com a instrução. Quando você coloca isso dentro de, vou falar, regras, mas não entenda regras como sendo algo rígido, mas regras no sentido de você entender como que as atividades são desenvolvidas para que isso possa ser replicado e todos os que precisarem, todos os que atuarem dentro daquele setor vão executar da mesma forma, do mesmo jeito, alcançando os mesmos resultados. Existem diferenças, sim, de um funcionário para o outro. Você vai falar assim, ah, Gustavo, mas se eu colocar o fulano A nessa atividade e o fulano B, né, ou a pessoa A e a pessoa B, elas vão executar as mesmas atividades, executar o mesmo procedimento, mas pode existir diferenças entre elas. Sim, pode. Vão ser diferenças mínimas e com a sistematização, se essa diferença começar a aumentar, você vai conseguir visualizar e vai conseguir analisar e fazer a alteração no procedimento se for necessário. Olha só como é que a sistematização vem auxiliar a empresa. Eu estou com duas pessoas fazendo as mesmas coisas, mas elas têm pequenas diferenças.
E aí chega num determinado momento que essa diferença pode aumentar. E aí eu vou conseguir, a empresa vai conseguir enxergar essa diferença, vai analisar essa diferença, e se for algo que está trazendo um resultado positivo, um resultado significativo para a organização, o que que eu faço? Mudo a sistemática, mudo o procedimento, porque eu estou melhorando, eu estou evoluindo dentro da realização das atividades dentro da organização. Então veja a importância de você sistematizar, de você entender tudo o que está acontecendo. Nós falamos de procedimentos e instruções, de uma maneira bem simples, receitas para que as pessoas possam repetir as mesmas atividades sem que ocorram erros. A gente pode falar mais para frente, inclusive, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários se você quer saber sobre procedimentos, como elaborar um procedimento, o que que eu devo colocar, o que que eu não devo colocar no procedimento, qual que é a diferença entre procedimento e instrução de trabalho e manual. Deixa o seu comentário, se você quiser, a gente faz, eu faço um vídeo para você explicando um pouquinho do que é procedimento e como aplicar isso dentro da empresa. Então, você vai conseguir analisar esses procedimentos. De que forma? Através dos seus indicadores, através das suas avaliações periódicas. Os indicadores são maneira de você olhar para aquele processo, olhar para aquele setor, olhar para aquela empresa e saber o que que essa empresa está trazendo de resultado para você. Indicadores não deve ser algo de cobrança, né? Ah, você não atingiu a meta, agora você vai ver só, né? Não é isso o objetivo do indicador. O indicador ele tem o foco de monitorar aquilo que está acontecendo ao longo daquele departamento, ao longo daqueles dias e entender possíveis falhas que venham a acontecer durante esse processo. E você descobrir a causa dessas falhas e agir em cima dessas causas. O indicador vem para isso. Lógico, a empresa precisa de indicadores para ela poder evoluir. Por exemplo, eu tenho um indicador de produtividade, peças por minuto, satisfação do cliente na questão de prestação de serviço, enfim, N indicadores que a gente pode aplicar em questão de produtividade. Por que que você precisa desse indicador? Para sempre a empresa melhorar gradativamente o seu volume de produção ou manter o nível de produção dentro de um patamar que a empresa julgue necessário para ela. Isso também pode ser. Então, se você limita a sua produção, se você tem uma capacidade produtiva e você não quer aumentar a sua produção, você estabelece o seu limite e ali é o mínimo que a empresa deve fornecer, deve gerar de produtos ou de prestação de serviço. Então, o indicador serve para isso. E com isso você vai buscando as causas, como eu falei, para que você possa depois aplicar melhorias dentro das empresas. Junto com isso, junto com essa sistematização, nós vamos olhar para os recursos, seja os recursos materiais, bancada, ferramenta, transporte, ambiente, prédio, enfim, tudo aquilo que é material para que a empresa possa existir. E aqui a gente vai englobar também a questão da geração de resíduos, os materiais que eu preciso para armazenar resíduos, para transportar resíduos e para fazer o descarte, e também pensar na saúde e segurança do trabalho. Quais são os equipamentos de proteção coletiva que vão ser aplicados naquela produção? Quais são os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados como ou pensados como temporário, sempre focar no ambiente e não no EPI, ou seja, focar na fonte geradora e não no operador. Sempre quando você consegue aplicar uma solução na fonte geradora daquele ruído ou daquele risco à saúde do colaborador, você vai ter mais sucesso do que você aplicar o EPI no trabalhador. EPI é incômodo, é ruim dependendo da atividade que está sendo realizada, mas protege o trabalhador. Então, precisa analisar a atividade. Então, esses são os recursos materiais que você deve pensar na hora de sistematizar a sua empresa. E também pensar nos recursos humanos. Quando a gente fala em recursos humanos, é você entender se aquela pessoa tem o perfil para realizar aquela atividade que você está propondo para ela.
em conhecimento, em habilidade, em atitude, em valor. É isso que você tem que pensar para que aquela pessoa tenha o perfil correto para a função, para a atividade que ela vai desenvolver. Então, aqui eu trouxe algumas dicas, algumas situações para você olhar para a sua empresa e aplicar ou sistematizar a sua empresa para que você possa começar a entender tudo isso e colocar a sua empresa dentro de um caminho onde você vai conseguir ter resultados significativos. Então, sistematizar não é um software, não é certificado na parede, como eu costumo falar, mas sim é organizar a sua empresa e colocar a sua empresa dentro de um ambiente onde você consiga ver e enxergar tudo que está acontecendo e de maneira clara. Hoje você pode estar olhando para a sua empresa, né? Vamos imaginar aí, você está lá na sua sala e a hora que você olha para a sua área produtiva, você olha para ela e você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está tudo bagunçado, desorganizado, eu não estou conseguindo ver resultados. Você pode até eh, estar com prejuízo de repente dentro do seu fluxo, dentro das suas, dentro do seu caminho da sua empresa, e aí você não enxerga uma solução para isso. Sistematização é o começo, ou pode ser uma das ferramentas para você começar a colocar em ordem a sua empresa e você conseguir sair desse caos onde você se encontra. E também, caso a sua empresa esteja organizada, seja uma empresa que esteja começando ou já tem algum tempo de vida, mas que tem os fluxos claros, mas você quer melhorar, você quer algo mais da sua empresa. Sistematização vem para isso também, para você transformar aquilo que é bom em melhor ainda, de uma maneira onde você consegue enxergar os caminhos que você pode trilhar, além daqueles que você já trilhou. Você pode determinar uma possível expansão da sua empresa, se sua empresa tiver num caminho já definido, entender como que se pode planejar esse caminho, esse novo trajeto para a sua empresa. Tudo isso é muito importante e é muito viável. E eu reforço e falo para vocês: sistematização, organização, olhar para a empresa com um olhar de casa arrumada, né? Aquela casa que você tem, que você consegue enxergar e tá tudo bonito, tá tudo no lugar, tudo planejadinho, tudo no seu devido lugar, fácil de acessar, fácil de utilizar, fácil de devolver e aí colocar no lugar de novo e aí você consegue, cada vez que passa, cada ciclo que passa, cada período que passa, você consegue enxergar possibilidades de melhoria dentro da sua organização. Então, reforço, como eu falei no vídeo, sistematizar vai facilitar e muito o seu dia a dia. Não só para os empresários, mas também para quem está atuando dentro de uma empresa. Sistematizar. Se sua empresa, a empresa que você está prestando serviço ou a empresa que você trabalha, não tem um ambiente de trabalho muito organizado, muito sistematizado, não tem procedimento, fica complicado. E é uma maneira de você também conseguir e angariar resultados significativos. Quando eu falei em procedimentos, eu esqueci de comentar com vocês. Quando a gente fala em procedimentos, não necessariamente um procedimento é algo que esteja escrito num papel fixado do lado da máquina. Pode ser também, mas hoje, com o advento das redes, com o advento dessa digitalização da produção, das redes sociais, da comunicação de meio digital, você pode utilizar e deve utilizar esses recursos também para disponibilizar esses procedimentos, disponibilizar esses formulários, instruções, manuais para a organização, para os colaboradores. Uma coisa que faltou também é que os procedimentos vão estar disponíveis para todos aqueles que precisam desses procedimentos, né? Outra coisa importante também, saber para quem que você vai escrever e não sair distribuindo de procedimento para todo mundo, porque aí essa sistematização vai começar a patinar, porque todo mundo está lendo todos os procedimentos e a pessoa não vai entender o que que ela precisa fazer. Então, sistematização, organização vem para isso também, colocar
essa linha, esses caminhos para a organização, para a empresa. Eu fico por aqui. Não se esqueça, aproveite esse conteúdo, compartilhe com as pessoas, com seus amigos, para que eles possam aplicar nas empresas onde eles estão atuando, para as empresas às quais eles são donos. Comente, como eu falei ao longo do vídeo, comente aqui, deixe os seus comentários, fala o que você achou, fala de um conteúdo que você queira saber, que eu possa contribuir com o seu dia a dia. Deixa aqui embaixo no conteúdo, na descrição. E aproveita também, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aliás, aqui embaixo na descrição eu vou deixar as redes sociais do canal e as minhas redes sociais para que você possa aproveitar aí diversos conteúdos dentro das plataformas que eu utilizo para facilitar o seu dia a dia. Inclusive lá no site do Gustavo Vanck Soluções tem aí diversos cursos que você pode adquirir a um preço bem acessível e você consegue já aplicar isso, colocar dentro do seu dia a dia, entender um pouco melhor toda essa questão de sistematização, toda essa questão de procedimentos, de instruções e, lógico, né, sempre facilitando, sempre trazendo uma estabilidade para vocês, mostrando um caminho para que a gente possa conseguir resultados melhores, né? Afinal de contas, quando a gente trabalha num lugar organizado, quando a gente trabalha num lugar, quando a gente desenvolve atividade de uma maneira organizada, a gente volta para casa ou sai do serviço ou olha para a empresa com um olhar de gratidão de que tudo está caminhando bem e que os resultados que você espera estão sendo alcançados. Bom, não se esqueça, né? A gente se encontra no nosso próximo vídeo.